Olá, professora. Olá, meu querido amigo, professor Daniel, como você está? Tudo bem? Muito bem. A senhora? Senhora está no céu, mas eu vou muito bem. E sabe que aqui no Sul a gente usa tu, a segunda pessoa do singular, né? Como é que tu Uhum. tá? A gente fala. Tô ótima, graças a Deus. Com saúde, que é o que importa nesse momento, né? E a gente vai Uhum. seguindo. E você, tudo certinho por aí? Tudo certinho. O que que tu acha? Hoje teve aqui em Porto Alegre um céu azul, temperatura entre 9 a 17 graus. 9 a 17. E amanhã eu olhei agora no celular, 7 a 17. Não, não. Te Eu acho que agrada? até os 12, veja só, eu vivo num ambiente que a Ah, temperatura média é uns 25 a 30 graus. Então, qualquer coisa abaixo dos 10, eu já estou achando que está frio extremo. Então, sim. É, mas me lembrei que tu estiveste agora em Portugal e Espanha, né? Tava bem frio. peguei agora, foi final do ano, inverno lá. Nossa, tinha dias que a pessoa não queria sair debaixo da coberta da cama. Maravilha. E me diz uma coisa, como é que tá a temperatura agora em Alagoas? Daria para tomar banho na Praia do Francês se não tivesse o Covid? Não, desde sábado, que tá o tempo, ou desde domingo, na verdade, o tempo tá meio fechado, tá chovendo, não tá com muito sol não por aqui. E que É só, temperatura que anda aí? deve estar os seus 25, 26 graus, entendeu? Bom, Acho que aqui não faz frio. Aqui ou chove ou faz sol com calor. É a temperatura sim. média, é a previsão do tempo média. Bah. É, então é da vida. Bueno, professora Patrícia, muito uma alegria que a senhora tenha aceitado o meu convite para compartilhar conosco as suas pesquisas, que eu sei que ocorrem há bastante tempo na área da multiparentalidade. Eu estava falando hoje de manhã para os meus alunos da graduação, aqui da PUC, do Rio Grande do Sul, Uhum. e casualmente a aula de hoje foi sobre filiação, Uhum. que embora o STF tenha decidido alguns anos atrás pela admissão da multiparentalidade, alguns professores no Brasil, como a professora Patrícia Rocha, já estudavam há mais tempo esse assunto. Então, nesse bate-papo, nessa conversa agradável que a gente vai ter, e depois eu vou publicar, se tudo der certo, no meu canal do YouTube, para poder mostrar para os alunos que não tiveram a oportunidade também de entrar e para os colegas que não tiveram a oportunidade de ver. Eu queria lhe ouvir um pouquinho nesse início de conversa sobre a ideia de filiação. Como é que a senhora vê o avanço do Instituto da Filiação no Brasil no século passado, nesse século, nos últimos tempos? Bom, primeiro agradecer o convite, é sempre uma honra estar podendo dialogar com uma pessoa que também pesquisa e estuda a fundo o direito de família. Nós nos conhecemos, tivemos a oportunidade de nos conhecer justamente num congresso nacional do IBDFAM há alguns anos. E é uma honra poder estar aqui, poder falar aos seus alunos, poder falar a tantas outras pessoas que nos seguem desse Brasil inteiro sobre um tema tão importante que, apesar da decisão, ele ainda sofre algumas críticas e algumas incertezas e precisa ainda ser muito estudado, haver um aprofundamento, principalmente agora com relação aos efeitos dessa decisão. Mas antes de falar especificamente da multiparentalidade, é preciso a gente lembrar qual o caminho que a gente percorreu até chegar nessa decisão, né? A gente vinha de uma filiação basicamente biológica, seja realmente biológica ou biológica por presunção, já que a gente tinha a diferenciação entre os filhos legítimos e ilegítimos, tendo como norte diferenciador a existência ou não do casamento entre os seus pais. E aí, a partir do final da década de 70, com um texto que até hoje é uma grande referência quando se fala em afetividade, aquele texto do João Batista Vilela sobre a desbiologização da paternidade, que foi o pontapé inicial à discussão da constituição dos vínculos parentais por outra perspectiva que não só apenas a transmissão da carga genética, transformando esse assunto da parentalidade, deixando que ele fosse um assunto meramente da natureza para ser um fato cultural, já que a gente começa a verificar que
ser pai e ser mãe não é apenas gerar um filho, mas sim assumir as responsabilidades parentais e aí se comportar como tais, como se pai e mãe fossem, a despeito, mesmo na inexistência de uma relação genética e biológica. E aí, com a construção dessa teoria o fortalecimento dessa teoria da socioafetividade, começou-se a questionar se eu tenho no nosso ordenamento o reconhecimento de várias formas diferentes de filiação, porque eu tenho a biológica, tenho a socioafetiva, que aí a gente pode trazer a socioafetividade como um gênero, do qual são espécies. A socioafetividade em sentido estrito, aquela que geralmente a doutrina associa aos requisitos do nome, do trato e da fama, a adoção, a reprodução heteróloga. E aí, se eu posso ter o vínculo parental formado por diversos meios distintos, será que não seria possível cumular? Ou seja, que uma mesma pessoa ela tivesse mais de um pai ou mais de uma mãe, se presentes, no caso concreto, os elos biológico e socioafetivo cumulativamente? E aí, a partir desse questionamento, é que começou-se a surgir a tese da multiparentalidade. Muito bem. O professor João Batista Vilela, logicamente, foi um divisor de águas no artigo de doutrina que, felizmente, está disponível na internet, numa revista da Universidade Federal de Minas Gerais, Desbiologização da Paternidade, né? Salvo engano, foi em 79. Isso. E um outro professor que eu gosto muito nesse tema, que me chamou muita atenção quando eu li, foi o professor Gustavo Tepedino. E eu me lembro que eu era recém-formado e eu tomei contato com um texto dele que se chamava algo como a tríplice paternidade no direito brasileiro. E eu, naquele momento, me perguntei, mas como assim uma tríplice paternidade? E depois da leitura do texto dele, eu me dei conta que era algo relativamente óbvio. A paternidade registral, sim, a paternidade biológica e a paternidade socioafetiva. E ali naquele texto ele me convenceu que 3 pais ou 3 mães poderiam existir realmente no direito brasileiro. Eu até falei para os meus alunos hoje de manhã, professora Patrícia, que eu não recomendo no Brasil o pai, eu dei o meu exemplo, de ir registrar filho em horário de jogo do Brasil da Copa do Mundo. Quando nasceu meu primeiro filho em 2010, era época de Copa do Mundo. Então eu olhei a tabela da Copa do Mundo e vi um jogo, Brasil, acho que com Gana. Gana era o rival. E eu, como eu não gosto de trânsito, então eu imaginei ir registrar o bebê no horário do jogo. E eu acertei em cheio, não tinha trânsito nenhum em Porto Alegre. Só que também não tinha gente dentro do registro civil. Tá fechado. Então, não recomendo registrar tentativa de registro de criança em horário de jogo do Brasil. Brinquei. Bueno, mas professora, agora vamos avançar então, depois dessa sua colocação. A senhora falou que o direito brasileiro era muito fechado no Código Civil 16, na época do século passado, e tinha pouca alternativa para o jurista buscar na legislação, buscar nas constituições do século XX, digo, a maioria delas, né? A construção, fundamento jurídico para a construção de novas ideias de filiação, que dependiam muito do casamento, né? Dependiam muito do casamento. Então, eu queria lhe perguntar, nas suas pesquisas, como é que a senhora vê a evolução da legislação brasileira? Código Civil 16, Constituição, etc. Isso. Como a gente tinha aquele critério diferenciador da filiação, da filiação legítima e ilegítima, quando adveio a Constituição de 88 e diz expressamente que é vedado qualquer tratamento discriminatório entre os filhos, aquela legislação, aquela diferenciação prevista no Código Civil, ela passou a não fazer mais sentido. E aí, incorporando essa principiologia e os fundamentos da Constituição, o nosso Código Civil em vigor atual, promulgado em 2002, ele veio reforçar essa vedação de tratamento discriminatório, essa vedação à adjetivação da filiação. Hoje a gente fala em filho adotivo, filho biológico,
meramente no sentido acadêmico, para poder identificar a origem daquele vínculo. Mas, para efeitos jurídicos de atribuição de direitos, deveres, efeitos, a relação jurídica parental, a origem da filiação ela não representa mais qualquer elemento distintivo discriminatório. E aí, a gente, apesar de não ter no Código Civil a referência expressa a essa expressão socioafetividade, a gente tem um artigo, quando fala do parentesco, que diz que o parentesco ele é natural ou civil, se ele for biológico ou de outra origem. Então, ele atrela a naturalidade do parentesco ao vínculo biológico, à transmissão da carga genética, mas deixa uma expressão aberta a outra origem que é geradora do parentesco civil. E aí, a partir dessa expressão, desse conceito indeterminado, a gente acaba por incluir a socioafetividade, que é aquela filiação, a paternidade e maternidade, constituída por ato de vontade, em que as pessoas elas escolhem assumir uma função de pai ou de mãe em relação a um determinado filho, independente dos vínculos biológicos. É importante isso. Teve um caso no Rio Grande do Sul, não me lembro agora se foi década de 80 ou 90, quando as técnicas científicas não estavam tão desenvolvidas como hoje. Olha que interessante, não sei se a senhora sabe dessa aqui, do Rio Grande do Sul, foi famoso na época. 2 irmãos gêmeos univitelinos, e até onde eu sei, gêmeos univitelinos têm a mesma carga genética. Quem estiver nos ouvindo pode até comentar aí, se eu estou falando certo ou algo errado. E o que aconteceu? Foi determinado um exame de DNA numa investigação de paternidade, em que não se sabia com qual dos irmãos a mãe do autor da ação tinha tido relação. E o exame, então, foi inconclusivo. Podia ser com o João ou com o Joaquim, com o Daniel ou com o Marco. E, na época, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, acredito que a relatora era a desembargadora Maria Berenice Dias, fez um raciocínio de que, entre julgar improcedente a ação, afinal não se sabia com certeza quem era o pai biológico da criança, e deixar a criança, portanto, sem qualquer pai. E se condenar os dois, seria mais razoável condenar os dois e deixá-la com 2 pais. E então acho que já havia alguma, não vou dizer pressão, mas algumas ideias que estavam borbulhando pelo direito de família na década de 80, década de 90, que talvez tenha facilitado a pavimentação desse caminho. A Janelle, acho que é Janelle, ela responde que gêmeos univitelinos têm realmente a mesma carga genética. Então foi essa peculiaridade daquele caso. E aí, doutora Patrícia? A gente recentemente teve, Oi? a gente recentemente até teve um processo muito semelhante. Acho que foi agora em 2019, de 2 gêmeos univitelinos, que inclusive o juiz consignou em sentença que eles costumavam trocar de papel em relação aos seus relacionamentos afetivos. E aí a autora, uma das namoradas de um deles, engravidou, e quando acionou o suposto namorado, o José, por exemplo, vamos chamá-los de José e João, quando ela acionou o José, realizou o teste de DNA, o teste deu positivo, só que o José argumentou, não sou eu o pai da criança, é o meu irmão gêmeo univitelino. Aí chamou o processo irmão, foi feito novamente o exame de DNA, o exame de DNA deu positivo também, e aí o juiz ele entendeu o seguinte, quando a gente fala de irmão univitelino, eles derivam do mesmo embrião, que se divide, e aí eles possuem a mesma carga genética. No entanto, pode acontecer de, durante o desenvolvimento do embrião, essa carga genética sofreu algumas pequenas mutações, que podem ser detectadas por um exame mais complexo chamado TwinSet. Só que esse exame TwinSet, ele custa hoje no Brasil cerca de R$60 mil. Então, é um exame extremamente caro. E aí o juiz, nesse caso concreto recente, que foi agora de 2019, ele entendeu pelo julgamento também da multiparentalidade biológica, atribuindo a responsabilidade e o registro aos 2 irmãos univitelinos, sob argumento de que as partes elas não tinham condições econômicas para custear o exame e era demasiadamente oneroso impor ao Estado que realizasse esse exame, ainda porque o resultado não era certo de que haveria essa distinção, porque
carga genética que poderia ser detectada por esse exame. Então, mesmo a realização poderia não dar em nada, poderia acabar não dando um resultado conclusivo. Então, era demasiado custoso, oneroso aos cofres públicos e sem a certeza de que efetivamente chegaria ao resultado pretendido. Interessante, então uma repetição do caso mais antigo. Isso foi na região de vocês, no Nordeste? Não lembra? Eu não lembro exatamente, mas eu posso depois passar para vocês, e é porque eu não vou saber agora de qual o número do julgado, nem a região, sim, mas eu posso passar para vocês. Foi comentado em vários sites de notícias. Essa questão, sim, foi já após 2006, quando foi o recurso extraordinário da multiparentalidade, porque geralmente até foi noticiado, porque quando a gente fala na multiparentalidade, a gente pensa sempre na perspectiva da acumulação da filiação biológica com a socioafetiva. Sempre de origens distintas. E aí, quando esse julgado reconhece uma multiparentalidade biológica, ele acaba trazendo uma nova perspectiva para essa discussão. Muito, muito interessante. E então, falando agora de multiparentalidade, também o julgamento do STF de 2016, vou fazer a seguinte consideração e devolver a palavra. Na minha opinião, o STF, nos últimos 10 anos, ele julgou muito poucos temas de direito civil. Eu até brinco nas minhas aulas de direito civil, aqui na PUC, que é muito raro um debate contratual, por exemplo, um debate contratual ou de direito obrigacional, ser desenvolvido num processo judicial com apelo a julgamentos do Supremo. Porque não é tão comum julgamento do Supremo em direito contratual, na minha visão. Claro que tem. Tem o caso dos acidentes aéreos, da Convenção de Montreal, tem o caso da retroatividade do Estatuto do Idoso nos planos de saúde. Ok, tem. Mas quantitativamente comparado com o direito tributário, direito penal, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal atua pouco no direito civil. E um dos julgamentos mais importantes que o Supremo Tribunal Federal pronunciou no direito civil foi o julgamento da multiparentalidade. Então eu queria lhe ouvir um pouquinho a sua apreciação crítica a respeito desta decisão importantíssima do Supremo, salvo engano, 2016, né? Sobre a multiparentalidade do direito brasileiro. Bem, a decisão é o recurso extraordinário 898-060 de Santa Catarina. E a decisão em si, eu acho que ela foi muito positiva. Apesar de todas as críticas que eu endosso a respeito do caso paradigma. Por quê? Vamos explicar primeiro, situar o caso concreto que deu origem a essa decisão. Você tinha uma filha que somente aos 16 anos ela tomou conhecimento que o seu pai registral não era o seu pai biológico, era um pai socioafetivo. E aí, aos 16 anos, ao tomar conhecimento daquela situação, ela procurou o seu pai biológico, só que esse pai biológico, que nunca teve interesse de com ela manter vínculos parentais, tampouco, após a procura dela, manifestou interesse de construir essa relação afetiva com a sua filha. Aí, a partir de então, essa filha ingressa com ação na justiça, pedindo o reconhecimento da paternidade biológica cumulada com alimentos. E aí, quando ela propõe a demanda, o próprio pai socioafetivo, ele declara em vários dos depoimentos do processo que ele apoiou a decisão dela e que mas mesmo assim não iria deixar de considerá-la como filha, porque ele criou ela desde muito nova e vai continuar chamando ela como filha, independente de ter ou não seu nome no registro. Porque o pedido inicial dessa ação era para substituição. Ela queria tirar o nome do pai socioafetivo do registro e colocar o nome do biológico. O pai socioafetivo não se opunha. E aí, quando chegou nos depoimentos do pai biológico, o pai biológico queria se eximir da responsabilidade. Fez, espera aí, ok. Ainda que haja prova que efetivamente eu sou pai, porque tem o exame de DNA nos autos, ela já tem pai. Por que ela quer agora alterar essa circunstância?
Se ela não tivesse um pai no registro, ok, mas ela já tem pai. Então, se aquela pessoa, que é o pai socioafetivo, assumiu a responsabilidade parental, não há porquê você substituir por uma pessoa que não tem qualquer elo afetivo com a requerente. Pois bem, entre várias indas e vindas e alterações da decisão do primeiro grau até o STF, quando chega no STF, o dilema é reconhecer a parentalidade biológica em função dos princípios da paternidade responsável, previsto na Constituição, né? E agora, ao invés de acolher totalmente o pedido da requerente, o STF alterou a dinâmica. Em vez de ele substituir a parentalidade socioafetiva pela biológica, ele diz, bom, está presente, está patente nos autos que o pai socioafetivo, ele se considera pai e deseja continuar mantendo essa relação afetiva familiar. E o pai biológico não poderia, sob a justificativa de já existir um pai socioafetivo, se furtar da responsabilidade. Então, em função do princípio da paternidade responsável, cumular essas duas parentalidades. Então, apesar do caso concreto sofrer um pouquinho de críticas, inclusive da minha parte, eu até escrevi um artigo que ainda não foi publicado, foi submetido a uma revista, mas ainda não foi dado aceite. Eu chamo de uma multiparentalidade forçada. Por que uma multiparentalidade forçada? Porque eu acho que o critério biológico, por si só, ele não deveria ser um fator determinante para o estabelecimento da multiparentalidade. Ou seja, explicando. Se o filho que busca o reconhecimento da parentalidade, ele não tem no seu registro a indicação do seu pai, como o professor Luiz Edson Fachin chamava antigamente dos filhos das estrelas, porque o registro ficava apenas com aqueles asteriscos na falta da indicação do nome dos pais. Se a pessoa não tem pai, ou seja, se alguém não assumiu a condição parental em relação à paternidade, aí eu poderia falar na aplicação indistinta do princípio da paternidade responsável e a imposição da paternidade ao genitor, aquele que gerou ao pai biológico. Mas a partir do momento em que a gente passa por um conceito atual de família, que família é uma relação de afeto acima de tudo, acima do critério biológico, a família é um local de desenvolvimento da personalidade dos seus integrantes e garantia da dignidade dos seus membros, pautada no afeto, na relação afetiva e na solidariedade entre eles, eu penso que um critério puramente biológico, existindo uma prévia socioafetividade, não deveria ser justificativa para o reconhecimento da multiparentalidade. Que, além do critério biológico, este pai biológico, ele deveria ter um elo afetivo com o filho para poder justificar o estabelecimento da multiparentalidade. E esse argumento até é reforçado muitas vezes por alguns doutrinadores, como, por exemplo, o professor Flávio Tartucci, fala muito que isso evitaria as chamadas ações argentárias, ações mercenárias, que teriam como uma finalidade exclusivamente patrimonial, que hoje não é o fim buscado pela família. Então, se, por exemplo, no caso concreto, o pai biológico, ele declarava expressamente: eu nunca convivi com a minha filha e não pretendo conviver com ela. Será que, ao reconhecer a multiparentalidade neste caso concreto, eu não estaria permitindo a utilização do instrumento processual, no caso, no direito material, para fins exclusivamente patrimoniais? Mas aí, por outro lado, você também poderia rebater essa crítica. Mas aí você ia permitir a irresponsabilidade parental daquele que gerou e que não assumiu essas responsabilidades perante seu filho? Bom, no conflito dessas duas situações, eu tendo a pender para a defesa da primeira situação, de que o critério biológico por si só não deveria ser razão determinante se existente uma parentalidade socioafetiva prévia, que é o mesmo posicionamento defendido, salvo me engano, mas pelo professor Paulo Lobo.
Então, ele disse, se a pessoa ela não tem um pai ou mãe registral e procura o reconhecimento da parentalidade biológica, ok. Independente de elo afetivo, você tem que proteger o melhor interesse, que é permitir a identificação, a proteção, inclusive, dos direitos da personalidade daquela pessoa. Não só das relações familiares, mas da sua identificação como um todo. Mas, quando pré-existente uma socioafetividade, não caberia falar em multiparentalidade por um acúmulo de uma nova filiação biológica, se com relação àquele genitor ou genitora também não existisse um vínculo afetivo. Essa é a minha crítica e de alguns doutrinadores no sentido do caso concreto que deu origem ao julgado. Mas, apesar dessa crítica, o julgado trouxe grandes avanços e grandes efeitos positivos. Primeiro, a gente tem o reconhecimento expresso do valor jurídico do afeto. Então, foi a primeira grande consequência. Quem escreve muito bem sobre isso é o professor Ricardo Calderon. Ele tem vários textos em que ele aprofunda a análise do julgado e ele sempre ressalta os 3 grandes efeitos dessa decisão. Primeiro, o reconhecimento expresso do valor jurídico do afeto. Significa dizer o reconhecimento da socioafetividade como fonte originadora do estado de filiação. Segundo, que não há hierarquia a priori entre a relação biológica e a socioafetiva. Então, eu não posso dizer abstratamente que o vínculo biológico é mais importante que socioafetivo ou vice-versa, que tudo vai depender do caso concreto. Pode acontecer de um sobressair ao outro. Mas também, e aí como terceiro efeito, eles podem ser cumulados. Ou seja, eu posso ter no meu registro de nascimento a indicação de mais de um pai e ou mais de uma mãe por estarem presentes os requisitos para o reconhecimento dos múltiplos vínculos parentais. Sim, é super bom quando eu convido as pessoas que entendem muito do assunto, que é o tema da pauta, né? Como a professora Patrícia, que já leu muitas vezes o acórdão do STF, e eu estava me dando conta do seguinte, quando o STF se pronuncia na repercussão geral, a gente tem uma estrutura de acórdão que analisa muito o direito em tese, no plano abstrato, e nós temos, ao final, exemplificativamente da ementa, a solução do caso concreto. E eu nem me lembrava desse caso concreto, que era de Santa Catarina. Me chamou a atenção também a professora Isabelle Ramalho, que é da Paraíba, querida. que em palestras do professor Dimitri narra que originalmente era um caso oriundo da Paraíba. E aí teve algo como uma desistência do recorrente e o ministro relator trocou o caso que viabilizaria a apreciação do 622. Mas, curiosidade minha, nesse caso, então, de Santa Catarina, no caso concreto, então, o pedido era de substituição da paternidade registral e socioafetiva pela paternidade biológica, era isso? Isso, exatamente. E a senhora lembra qual foi a conclusão do caso concreto? Eu me amarrei na tese. A conclusão foi, se o pai socioafetivo, ele assumiu e pretende continuar assumindo a sua função de pai, mesmo com a possibilidade de ser excluído do registro, por que eu vou desconsiderar essa paternidade consolidada pelo tempo? Então, ao invés de eu substituir, que eu não preciso substituir, se no caso concreto eu tenho um dado biológico devidamente comprovado pelo exame de DNA e uma relação socioafetiva perfeitamente consolidada no tempo, eu não preciso escolher entre uma e outra, eu posso cumulá-las. E aí foi a decisão do STF, e aí até indo de encontro ao próprio pedido, assim, não atendendo efetivamente o próprio pedido formulado pela requerente. Tá bem, muito interessante. Eu não me lembrava da solução do caso concreto, e eu concordo com essa solução. Não teria sentido desconsiderar aquela paternidade constituída ao longo de mais de uma década, né, de 2. Isso é legal para trabalhar num curso de pós-graduação em processo civil. Até que ponto o juiz deve, ou não, ficar adscrito ao pedido. Né? Os limites da decisão.
que eu gosto, né, aqui entre nós, eu gosto muito de implicar com os processualistas. Eu acho que às vezes, eu brinco com eles, né, eles impedem a realização da justiça ao invés de ajudar. Então, eu vou pegar mais esse exemplo e vou colocar nos debates com os meus amigos aqui do processo civil. Bueno, e professora, então foi fixada a tese 622 pelo STF, e o dia seguinte, e após essa tese, como é que a senhora observa o direito de família, os tribunais, como ela impactou, ela precisa ser aprimorada? Como é que nós vamos andar para frente? Na verdade, eu só vou responder aqui. A Isabelle, ela perguntou sobre a questão do abandono afetivo. E apesar de eu ser crítica com relação à multiparentalidade, quando o segundo vínculo é biológico e quando que não existe uma socioafetividade agregada a ele, eu acredito que não seria o caso de se falar em multiparentalidade, mas isso não impediria, eventualmente, uma responsabilidade civil decorrente da irresponsabilidade parental, mesmo no caso, pelo pai não ter cumprido seus deveres em relação ao filho biológico. Não sei, porque eu acho que quando a gente permite que um critério exclusivamente biológico ele seja justificativa, eu posso estar utilizando a família, o estado de filiação como um fundamento, desvirtuando essa concepção de família baseada no afeto para trazer de volta aquele conceito patrimonialista que a gente já superou do Código Civil de 16. Enfim, mas era só essa ponderação que eu queria fazer antes de dar seguimento aqui e responder os seus questionamentos. Bom, o STF jogou essa bomba no colo da gente, digamos assim, né? E isso acabou gerando uma série de repercussões, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito sucessório. Porque a partir do momento que eu digo que uma pessoa pode ter mais de um pai ou mais de uma mãe, isso vai implicar, por exemplo, na regulamentação do direito de convivência, do exercício do poder familiar, dos alimentos, da sucessão. Então, todas essas repercussões, elas acabaram não sendo aprofundadas no julgado e precisam ser construídas e vêm sendo construídas por um excelente trabalho da doutrina. A gente tem inúmeros artigos, inúmeras pesquisas sobre o assunto e aí a gente vai começar a falar aos poucos. Por exemplo, se cabe aos pais, em relação aos seus filhos menores de 18 anos, o exercício do poder familiar, não interessa se eu tenho um pai e uma mãe, dois pais e uma mãe, dois pais e duas mães. Se todos são pais e mães, devidamente, essa situação parental devidamente formalizada, juridicamente reconhecida, então não há que se falar em qualquer hierarquia ou estabelecimento de responsabilidades parentais diferenciadas. O próprio Código diz expressamente, o Código Civil, que o poder familiar é um direito-dever que vai ser exercido em conjunto pelo pai e pela mãe. E se eu tiver mais de um pai ou mais de uma mãe, esse poder familiar ele precisa ser equalizado entre todos esses pais e essas mães. Lógico, a gente sabe como muitas vezes é conflituosa essa relação familiar, principalmente decorrente do fim de rompimentos conjugais ou convivenciais, mas a gente sempre precisa pensar essa situação na perspectiva da proteção e da tutela do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, se ela tem o vínculo parental constituído com aqueles vários pais ou várias mães, é preciso mantê-los e tentar organizar para que todos eles efetivamente exercitem os seus direitos perante os seus filhos, mas principalmente os seus deveres para com eles. Então, a primeira repercussão que a gente poderia citar seria na regulamentação do poder familiar. Dentro do poder familiar, a questão da guarda. E aí o nosso ordenamento prevê como forma prioritária de estabelecimento a guarda compartilhada, em que a gente, às vezes, até tem um certo problema de entender, de conceituar, delimitar o que seria essa guarda compartilhada, que não é simplesmente
simplesmente repartir o tempo de convívio físico da criança o mais equilibradamente possível com os pais. Não é isso. Guarda compartilhada é compartilhamento de responsabilidade. Alguns autores chegam a dizer que, em relação a pais que antes eram casados ou que viviam em união estável, a guarda compartilhada, após a separação, nada mais é do que a tentativa de continuar o exercício da guarda, do direito de convivência, tal qual era quando o casal estava junto. Ou seja, que ambos permaneçam responsáveis pela criação, educação e pela assistência dos filhos. Assistência mais do que material. Assistência moral, assistência espiritual, psicológica. Então, se a guarda é compartilhada é o modelo prioritário no nosso ordenamento, não importa se é um modelo biparental de um único pai e uma única mãe, ou se é um modelo plural, em que há mais de um pai e ou mais de uma mãe. A gente vai precisar organizar para que todos esses pais eles assumam essas responsabilidades e sejam corresponsáveis pela guarda e pelo direito de convivência com relação ao seu filho. Queria lhe ouvir um pouco também. Não, realmente, os efeitos dessa decisão do STF, eles estão sendo descobertos aos poucos, né? E a ideia inicial, que eu acho que é muito boa, é resolver aquele caso em que nitidamente a dupla paternidade ou maternidade, ou tripla paternidade e maternidade, vai fazer bem para a criança. Mas vão ter tantos outros casos que não vão fazer nada bem para a evolução daquela criança, me parece. A depender de quem está envolvido no processo, né? Eu gosto de fazer um adendo, desculpa, só fazer um adendo, aproveitando essa sua deixa, antes que eu me esqueça. Não é porque, por exemplo, o pai ou a mãe da criança se casa novamente que necessariamente o padrasto ou a madrasta vai se tornar pai ou mãe socioafetivo. É preciso a gente entender que não é simplesmente o convívio familiar com o novo companheiro, o novo cônjuge do pai ou da mãe que vai permitir a acumulação das parentalidades. A gente também não pode transformar a multiparentalidade num oba-oba. Dizer, só porque conviveu um tempo na mesma casa, morou sobre o mesmo teto, então é pai. Não, não é pai. Uma coisa é o parentesco por afinidade, que é o parentesco que se forma entre um cônjuge ou companheiro e os familiares do seu parceiro. E aí nesse parentesco está incluso as relações entre padrastos, madrastas e enteadas, que têm suas repercussões jurídicas muito distintas das repercussões jurídicas da parentalidade referente ao estado de filiação, da paternidade e da maternidade. Então, nem todo padrasto ou madrasta se transformará necessariamente num pai ou numa mãe socioafetivo. E nem deve, justamente por isso que você acabou de levantar. Porque quando a gente falar na análise da situação, a gente sempre tem que ter em vista o caso concreto e saber identificar se o estabelecimento dos múltiplos vínculos parentais estão presentes os pressupostos da sua atribuição e, mais principalmente, se aquilo vai efetivamente atender ao melhor interesse do filho. Nesse caso de Santa Catarina é bem emblemático. Eu gosto de dar o seguinte exemplo, assim, que muitas vezes, infelizmente, o pai ou a mãe falece muito jovem e deixa um bebê, deixa uma criança em tenra idade. E algum tempo depois, o pai sobrevivente, a mãe sobrevivente, se vincula, vou ter que ligar a luz aqui, se vincula com uma outra relação. Tá ficando noite aqui em Porto Alegre. Esse é o horário que baixa a luz na cidade. Aqui já está completamente escuro. 5h30 já está completamente escuro. Amanhece às 4h30. O Nordeste é antes, né? O Nordeste é antes ainda. Mas eu estava dizendo, então muitas vezes esse pai, essa mãe que sobrevive, se envolve numa segunda relação e esse padrasto, essa madrasta, realmente desempenha um papel fundamental na educação, na criação daquela criança, que em algumas vezes passa até a chamar de mãe e de pai, o padrasto e a madrasta. Eu gosto de usar esse exemplo em que as pessoas morrem cedo, né? Morrem jovens demais. Quiseram muito ter o filho, a filha, e não conseguiram viver para educá-los. Nesses casos, me parece que é super positiva a multiparentalidade, quando todos estão de acordo. Nesses casos.
Sim, é Agora, preciso nesse caso de Santa Catarina... É preciso a gente analisar o caso concreto. A gente, eu gostei... Desculpa. Não, vou explicar logo a minha tosse. Toda vez agora eu preciso justificar quando a pessoa vai tossir. A pessoa não está com coronavírus, a pessoa só tem bronquite asmática. Ah. Veja só. Nem lembrei. Porque antes o povo me dava saúde na rua, hoje me olham com cara feia se eu fico tossindo, né? É impressionante. Sim. Sim, mas o que eu estava dizendo até perdi o raciocínio. Você estava falando sobre o que mesmo? Me lembra aí. As crianças, eu falei o exemplo que as crianças que perdem a mãe ou o pai muito cedo e acabam criando um vínculo muito forte com o padrasto ou madrasta, que Sim. passa a chamá-la de filha, pai, Sim. mãe, etc. O que eu ia dizer é que recentemente, acho que foi esses dias, eu li, até repostei uma postagem, acho que foi da professora Rose Venceslau, que ela disse que direito de família não é receita de bolo. E eu achei ótimo isso, porque você não pode dar a mesma resposta para N casos diferentes. Eu só vou poder dar a resposta adequada analisando as particularidades de cada situação concreta. Então, pode ser efetivamente que o padrasto, a madrasta tenha assumido essa função parental, e aí cabe o reconhecimento da parentalidade socioafetiva e uma possível multiparentalidade, mas há casos em que, efetivamente, tanto o padrasto vê o seu enteado como filho da minha esposa e deixa bem claro, e o filho vê como o marido ou a mulher do meu pai ou da minha mãe. Então, é preciso sempre a gente analisar muito o caso concreto, que a gente não pode... E aí o próprio STF fala sobre a questão da hierarquia, que a gente não tem como analisar em abstrato o que é mais relevante, o caráter biológico ou socioafetivo. Eu estava também falando esses tempos com um professor aqui do Sul, Felipe Cunha de Almeida, na questão dos alimentos. A senhora falou dos alimentos e me veio também em mente agora o exemplo dos alimentos. Ele teve um caso em que um dos pais, provavelmente o registral há mais tempo, entrou com uma ação de algo como enriquecimento sem causa contra o outro pai que foi reconhecido, porque apenas um suportou todos os gastos desde o nascimento. Eu nunca me deparei com esse caso concreto e nunca refleti tanto a esse respeito. Então eu queria lhe escutar um pouquinho a respeito dos alimentos. E enquanto isso eu vou ligar uma luz aqui que eu estou ficando no escurão aqui. Vai indo aí nos alimentos que eu já volto aqui. Tá joia. Veja bem, quando a gente fala na multiparentalidade e na repercussão dentro da esfera alimentar, algumas pessoas criticam um pouco sobre o argumento de que receber alimentos de mais de um pai ou mais de uma mãe... Vamos lá. Desculpe, aí eu estava ficando escuro demais, vai lá. Tranquilo. Então, eu estava dizendo que muitas vezes falam nessa tese do enriquecimento indevido, mas no sentido oposto, no sentido que o alimentado, o filho alimentado, quando pede alimentos a múltiplos pais, isso poderia gerar um enriquecimento indevido. Na minha concepção, eu acho totalmente equivocado, porque basta a gente lembrar quais são os pressupostos da obrigação alimentar. Eu fixo os pressupostos na necessidade de quem pede e na possibilidade de quem paga. Se não há aumento na necessidade, por mais que eu tenha aumento da possibilidade, tem que haver a necessária proporcionalidade entre esses dois elementos. Então, por mais que eu tenha mais um devedor, um possível devedor da obrigação alimentar, na verdade, o que pode acontecer é um remanejamento dos valores proporcionalmente à capacidade contributiva de cada um, a fim de garantir a manutenção da condição social do alimentado. Então, só se realmente aqueles valores não estavam sendo necessários a garantir essa condição social, a gente pode falar na majoração da verba alimentar. Então, a gente tem que começar a desmistificar que ter mais de um pai ou mais de uma mãe não necessariamente causa enriquecimento indevido. Mas seria a possibilidade de você repartir a obrigação entre mais devedores, apesar de não existir, em regra, solidariedade em prestação alimentar, a não ser em alimentos pagos a idosos, né? Eu estou de pleno acordo. Essa crítica eu não formulo. Essa história de que, em geral, criança, adolescente, ou até mesmo pode ser um adulto, filho, né, vai se locupletar por ter duas mães ou dois pais. Eu acho que a prática demonstra o contrário.
a prática demonstra que muitas vezes não tem nenhum pai, nenhuma mãe em condição de prestar uma pensão para ele conseguir enfrentar as despesas da vida. Então, acho que realmente essa crítica não procede. Nesse caso, o meu colega me narrou que era um pai contra o outro pai querendo ressarcimento daquilo que ele sozinho pagou durante muito tempo. Estava recém começando esse processo, não sei quando a gente estuda direito, quando a gente estuda alimentos no direito de família, e quando a gente fala da classificação dos alimentos, a gente fala nos alimentos passados, presentes e futuros. E que o nosso ordenamento jurídico, a princípio, ele não permitiria a reclamação de alimentos passados. Ou seja, se eu tenho um filho de 6 anos e eu nunca ingressei com a ação pedindo para o pai colaborar no sustento dele, eu não posso reclamar aqueles 6 anos pretéritos. Porque os alimentos que se pedem os alimentos daqui em diante, do presente e as vincendas. Mas eu vi outro dia em alguma live, não sei se acho que até do professor Rolf Madaleno, ele falando justamente numa ação lá no campo do direito das obrigações, então saindo da perspectiva do direito de família, quando trata da situação do direito de regresso nos alimentos gravídicos. Então, eu ingressei com a ação contra um determinado pai, aquele pai, ele, mesmo não havendo prova da sua condição de pai, por haver meros indícios de paternidade, ele foi condenado a adimplir a obrigação alimentar, mas após o nascimento da criança, se verificou, por meio do exame genético, que ele não era o pai. Ou seja, ele pagou indevidamente, porque se ele não era o pai, ele não devia alimentos e ele pagou sem ter a obrigação. Só que os alimentos têm uma característica primordial que eles não se repetem. Mesmo que pagos indevidamente, eles não podem ser restituídos, salvo a ocorrência de litigância de má-fé. Mas aí você vai deixar aquele que pagou e não era o devedor no prejuízo, e aí caberia se falar na ação de regresso, justamente com o fundamento da vedação ao enriquecimento indevido. E aí poderia ser o mesmo argumento da multiparentalidade. Se no futuro é reconhecida a multiparentalidade, por que não entrar com direito, uma ação de regresso contra aquele pai que era um pai biológico, então era pai desde a concepção, por que não repartir as despesas que foram suportadas somente pelo pai registral? É uma boa tese. É mesmo. Essa era a situação. O professor Dimitri Soares, que entrou aí na live, ele está escrevendo aí sobre os alimentos, né, professora Patrícia? Eu vou deixar esse tema com ele aí, para ele nos responder em breve. Isso. O professor Dimitri é um querido e eu adoro as considerações que ele faz a respeito do direito de família. Inclusive, no último livro dele, da Crise do Direito Codificado, é muito interessante. Aconselho a leitura para todo mundo. Bueno, e professora Patrícia, daqui um pouquinho o tal do Instagram vai nos derrubar, porque tem um limite, né, de tempo. Me diga. Mas eu não quero... Eu vou olhar aqui no meu computador que eu estou marcando. Mas eu não quero perder a oportunidade de lhe ouvir, que eu sei que a senhora adora pensar a respeito dos efeitos sucessórios. Antes, a aluna da PUC, a Pérola Sampaio, perguntou a respeito da herança. E eu deixei para fazer essa pergunta agora no final. Como é que a senhora vê os reflexos no direito das sucessões? Nós temos em torno de 8 minutos. Então, reflexo no direito sucessório. Bom, a gente parte do pressuposto da dificuldade de olhar esse assunto sobre a perspectiva da sucessão legítima, ou seja, aquela sucessão baseada na ordem estabelecida pela lei. E aí, a gente vai distribuir essa discussão em 3 pontos. A sucessão dos descendentes, a sucessão dos ascendentes e a sucessão dos irmãos. Porque o que acontece? Vamos supor que uma pessoa faleceu e tenha deixado vários filhos, porque são filhos decorrentes de vínculos socioafetivos e biológicos. Se é pai e a própria Constituição veda qualquer tratamento discriminatório entre a filiação, então, sendo filho, ele vai ter direito de herdar todas as heranças de todos os pais. Não há muita dificuldade em aplicar os artigos do Código Civil em vigor a essa situação. Porque o que o Código diz a respeito da sucessão dos descendentes? Ele diz que, havendo herdeiros descendentes da mesma classe, divide por cabeça. Então, eu vou dividir em tantas partes quantos forem os descendentes de primeiro, ou os descendentes de segundo, os descendentes de terceiro, e havendo
o direito de representação, aquela divisão conforme a divisão por estirpe, mas que não haveria maiores problemas. A complicação começa a fazer, a nos apresentar na sucessão dos ascendentes. Porque o que o código diz a respeito da sucessão dos ascendentes? Ele fala que na sucessão dos ascendentes, então, se eu falecer e eu tiver mais de um pai ou mais de uma mãe, teoricamente, o código manda dividir a minha herança pelas linhas. Ou seja, metade do meu patrimônio vai para a família do meu pai, metade do meu patrimônio para a família da minha mãe. Mas e se eu tiver 2 pais e uma mãe? Eu vou continuar fazendo essa divisão baseada apenas em uma questão de gênero? Ou seja, o aspecto maternal ou paternal? Será que esse era o espírito do legislador quando criou a regra do artigo 1836? Parece-me que não. Então, nesses casos, a gente precisa fazer uma leve adaptação na legislação, interpretar o artigo conforme os fundamentos e os próprios pressupostos da multiparentalidade. Se é na multiparentalidade, eu atribuo deveres e direitos recíprocos e sem qualquer distinção entre os vários pais, me parece que na sucessão dos ascendentes eu vou precisar dividir não linha paterna ou linha materna, mas em tantas linhas quantos forem os meus ascendentes. Então, se eu tenho 2 pais e uma mãe, eu vou dividir em 3 linhas, para que cada ascendente meu responda, a ele seja atribuído um quinhão hereditário, um direito atribuído pela linha da qual ele faz parte, independente de gênero. Agora, muito bem. Passando ainda adiante, eu tenho outro problema, que é a sucessão dos colaterais. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico, no artigo 1841, ele distingue o direito sucessório dos irmãos bilaterais dos unilaterais. O artigo diz, quando todo mundo for irmão bilateral ou quando todo mundo for irmão unilateral, ok, não tem problema, divide por cabeça e vamos dividir em partes iguais entre tantos quantos forem os irmãos. Mas se na mesma sucessão eu tenho irmãos bilaterais e irmãos unilaterais, os unilaterais têm direito a receber metade do que os bilaterais irão receber. Em outras palavras, os bilaterais recebem o dobro dos unilaterais. Se existe essa diferenciação pelos irmãos unilaterais dos bilaterais, aí eu pergunto, caberia então a distinção dos irmãos trilaterais? Dos irmãos quadrilaterais? Porque eu posso ter irmãos, posso ser irmão da mesma pessoa através da multiparentalidade, dele também ter os meus mesmos 3 pais, 4 pais. E aí, será que caberia então falar que o irmão trilateral deve ganhar mais do que o bilateral e também mais do que o unilateral e assim, graduando essa diferença sucessória? O professor Mário Luiz Delgado, e aí seria uma possível solução a esse problema, e é um entendimento do qual eu compartilho. Se hoje a gente desvincula muito a família exclusivamente de um critério biológico, que é justamente o critério ou a relação que vai, geralmente, fundamenta essa questão do unilateral e bilateral. O professor Mário Luiz Delgado, ele diz o seguinte, não deveria mais subsistir essa distinção entre irmão bilateral e unilateral. Se é irmão, se não há distinção da filiação e a filiação, os efeitos da filiação se propagam para todo o parentesco, não deveria também haver a distinção entre os irmãos bilaterais e unilaterais. Não havendo essa distinção, não haveria, não importaria se eu tivesse irmão trilateral, quadrilateral e assim por diante, porque todos os irmãos herdariam as mesmas partes. Agora, mantendo-se essa perspectiva de diferenciação, como é que eu resolveria essa questão? Eu botaria essa é boa questão. Hereditário maior para quem é irmão 3 vezes? Essa questão acho que está em aberto na jurisprudência, não? Sim, ainda a gente não tem, na verdade, quando a maioria dos artigos que tratam sobre a multiparentalidade, e dos efeitos sucessórios da multiparentalidade, eles abordam muito as 2 primeiras classes. A sucessão dos descendentes
e aí também a possível concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente, a sucessão dos ascendentes também, com a possibilidade de concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente, mas a maioria esquece dos colaterais. E aí eu me questiono, como eu vou dar... Eu tenho que tratar a multiparentalidade em todos os efeitos que ela pode gerar, inclusive na sucessão dos colaterais. Porque se há distinção entre irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ou só do pai ou só da mãe, eu posso ter irmãos, filhos dos meus dois pais e da minha mãe, das minhas duas mães e dos meus dois pais. Sem dúvida. E, professora, nós estamos com menos de 2 minutos. Então, eu vou agradecer demais aí a participação da professora Patrícia e de todos vocês que acompanharam aí, se manifestaram. E vou deixar esse minuto final com a professora Patrícia para fazer as considerações derradeiras. 1 minuto e 20 segundos. Vamos correr contra o tempo, mas é suficiente. Bom, queria mais uma vez agradecer. É sempre um prazer estar falando de direito de família, sobre direito das sucessões. É sempre um prazer poder conversar e estreitar esses laços que nós temos como colegas de profissão, como professores, como amantes do direito civil, mas principalmente como pessoas que nutrem um carinho recíproco muito grande, porque eu tenho um carinho muito grande, apesar de toda essa nossa distância geográfica, coisa que a gente acabou, essa pandemia nos trouxe de bom foi talvez essa aproximação virtual de pessoas que talvez não façam tão parte do nosso cotidiano. Então, agradeço mais uma vez o convite. É um prazer poder vir aqui falar com você, agradecer a todo mundo que esteve presente, que nos acompanhou, que deu seus comentários, fez suas perguntas e dizer que estou sempre à disposição. Qualquer coisa, qualquer dúvida também pode falar lá, mandar um direct, professora Patrícia Rocha, que sempre que der eu respondo. Maravilha. Eu vou colocar essa live, acho que eu vou conseguir gravar, no canal do YouTube. Então, quem quiser acompanhar de novo essa live ou outras que a gente fez, no meu canal do YouTube, Daniel Starros, ela deve estar disponibilizada amanhã. Muito obrigado, querida professora Patrícia. A gente vai repetir essa dobradinha. Grande abraço. Vamos sim. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.